Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7.5. Capítulo 3. Como gastamos nosso tempo. Era 24 de dezembro. Véspera de Natal. Hoje e amanhã, até casais ocupados dariam um jeito de passar tempo juntos. Para a maioria dos estudantes, eram dias comuns ainda, mas eu estava curioso sobre como as pessoas os passariam. Saí do meu quarto antes das 7 da manhã. Eu tinha compromissos separados com duas pessoas diferentes, uma que eu tinha convidado para encontrar e outra que me convidou para sair. Bizarro. Quando saí do dormitório, tudo ao meu redor estava completamente branco. Parecia uma verdadeira manhã de inverno. A neve realmente se acumulou, né? Murmurei. A natureza era realmente incrível. A neve caía pesadamente, mas, segundo a previsão, deveria parar por volta das 7. Mesmo que a temperatura fosse quase a mesma que ontem, a visão de tanta neve me fez sentir mais frio. Eu deveria provavelmente começar a usar luvas e um cachecol agora. Como era antes das 7 da manhã, a maioria dos estudantes ainda estava dormindo, o campus estava vazio enquanto eu me aproximava de um banco perto do Kentucky Mall. Removendo um pouco de neve, sentei. Logo, um homem apareceu. É rude chamar alguém para sair tão cedo de manhã, ele cuspiu. Ryuen Kakeru, líder da classe C, não, seu ex-líder, me encarou agudamente. Eu precisava me encontrar com você quando eu tinha certeza de que ninguém mais estaria por perto. Isso é seu problema. Não tem nada a ver comigo. Verdade. Eu tinha mais a perder sendo visto com Ryuen do que ele comigo. Então, o que você quer? Pensei que poderíamos conversar um pouco. Ah! Isso é uma piada engraçada para uma manhã tão ruim. Pensando bem, eu te vi ontem, eu disse. Além do Ishizaki e de alguns outros caras. O que? Você está feliz por ter me impedido de desistir? Estou impressionado. Mesmo estando sozinho, você não está se escondendo em seu quarto e resmungando. Eu faço o que eu quero, onde eu quero. Isso te assusta me ver fora. Afinal, você não sabe quando vou me vingar. E depois de se vingar, eu vou me arrepender de não ter te expulsado. Ryuen chutou a neve do banco e depois se sentou ao meu lado. Gostaria que você adiasse isso, se possível. Eu preferiria viver em paz. Lutar contra você novamente seria apenas uma dor de cabeça, eu disse a ele. Então não me peça para te encontrar. Não chame minha atenção de volta para você. Decidi dispensar a conversa fiada e ir direto ao ponto da questão. Se eu prolongasse isso por muito tempo, Ryuen simplesmente iria embora. Sobre o que aconteceu no telhado outro dia. Eu queria adicionar algo a essa história, eu disse. Adicionar algo? Ryuen parecia cauteloso. Analisar sua derrota não seria divertido para ele. Ainda assim, eu tinha que mostrar a ele a verdade que ele não podia encarar. Se você estivesse sozinho lá em cima, você poderia ter aguentado. Você teria conseguido continuar lutando. No entanto, Ibuki, Ishizaki e Albert estavam lá. Sua presença, e a consciência de que eles compartilhariam a culpa pelo que acontecesse, poderiam ter apressado a decisão de Ryuen. Ele se rendeu ao ver essa possibilidade no futuro, não apenas por causa do que aconteceu no momento. Foi uma jogada sábia. Claro, eu o manipulei para isso. Mas em termos de corresponder às minhas expectativas, Ryuen tinha um grande potencial afinal. Você realmente é uma peça, né? Ryuen retrucou. Estou impressionado com o quanto você vai apenas para mexer com as pessoas. Eu pensei que isso era minha especialidade, mas você me deixou fora do negócio. Estou apenas falando a verdade. Estou apostando que isso te beneficia de alguma forma, e é por isso que você usou o Ishizaki e os outros para me impedir de desistir. Eu esperava que Ryuen pudesse perceber até agora, mas parecia que isso não estava acontecendo. Você realmente acha que ainda pode me usar como seu fantoche? Ele exigiu. Fantoche?
O que você quer dizer? Não finja. Estou falando sobre me usar para derrubar as outras classes. Por que mais você me mantém nesta escola? Você é um homem que gosta de batalhas, não é? Eu perguntei. Mesmo que, para argumentar, eu derrote as classes A e B, com você por perto, seria sem sentido. Uma afirmação bastante definitiva. O quê? Eu te quebrei tão mal depois de apenas uma derrota? Eu perguntei. A raiva faiscou nos olhos de Ryuen. Você quer brigar? Aqui mesmo eu acho que eu disse demais. Por favor, me perdoe. Se o incidente no telhado não tivesse acontecido, Ryuen provavelmente teria me socado. Esse cara não conhecia o medo. Mas ele aprendeu desde então. Mesmo assim, Ryuen provavelmente teria brigado comigo aqui e agora se eu o pressionasse o suficiente. Ainda assim, ele tinha que evitar desistir ou ser expulso se alguma vez fosse amadurecer. Já acertamos as contas entre nós, eu disse. Não vou mencionar o telhado depois disso. Prometo que esta é a última vez. Então, vamos conversar. É claro que Ryuen não acreditou em uma palavra do que eu disse. Conversar é inútil. Eu não consigo ver o que ganho com isso. Estou indo embora. Ele se levantou, parecendo irritado. Talvez você consiga algo útil, eu respondi, impedindo-o em seus passos. Ryuen se sentou novamente sem olhar para mim. Ele provavelmente tinha se levantado para tirar alguma coisa de mim. Ele não tinha a intenção de voltar para casa de mãos vazias. Interprete isso como quiser, mas você não acha que essas batalhas simples estão ficando entediantes? Eu perguntei. Ryuen parecia irritado. Batalhas simples. A classe D vence a C, depois a B e, finalmente, então, Horikita e o resto de nós nos tornamos a classe A, eu disse. Isso soa como a fórmula para um filme de grande orçamento. Mas não precisamos seguir uma estrutura tão formulada, certo? A vida real não se conformava a uma narrativa. Éramos livres para atacar a classe A antes de ir para a classe B, ou até mesmo para fazer uma aliança com nossos inimigos, a classe C. Curiosamente, parece que a classe A vai atacar a classe B assim que o terceiro semestre começar. Poderíamos derrotar a classe A com um único golpe enquanto eles estão focados nisso, eu disse a Ryuen. De repente, ele parecia interessado. Quão confiável é essa informação? Eu diria que é uma chance de 50-50. Eu tinha que considerar se Sakayanagi estava blefando. Se eu a interpretasse corretamente, no entanto, havia 90% de chance de ela ter me dito a verdade. Se suas informações forem sólidas, essa seria uma boa chance. Mas pensei que vocês, pessoal da classe D, tinham algum acordo de não agressão com a classe B? Atacar a classe A é bom, mas eles esmagariam a classe B no processo. Ishinose não pôde vencer Sakayanagi, disse Ryuen. Eu não me importo com quem ganha ou perde. Não planejo me envolver. Então você vai apenas assistir ela queimar. Se Sakayanagi derrotar Ishinose, isso me poupa o esforço. Pode abrir caminho da classe D para a classe A. Além disso, estamos falando de Sakayanagi. Pode ser hora de eu descobrir que tipo de infrações a escola pune com expulsão. Há muitas coisas que não gosto nisso. Você não tem ambição de subir. Não quer ficar invisível? Perguntou Ryuen. Eu tenho, mas se as pessoas ao meu redor tomarem suas próprias ações, bom, estou bem com isso. Não me oponho à ideia de subirmos para a classe A facilmente, eu disse a ele. Então você vai apenas ficar de olho e observar? Eu preciso resolver um problema. Tem alguém bastante problemático na minha classe. Kikyo? Ryuen nem precisava pensar sobre isso. Sim, ela está realmente te dando muita dor de cabeça. Do jeito que essa escola funciona, ter um inimigo por dentro é muito ruim. Kushida estava mirando Horikita no momento, e causando problemas suficientes no processo que ela, em vez de subir para a classe A, era minha principal preocupação.
Desde que eu tivesse sido um pouco imprudente durante o incidente no telhado, eu não podia me dar ao luxo de fazer um inimigo de Horikita Manabu, o ex-presidente do conselho estudantil. Se Horikita Suzune, sua irmã, fosse expulsa enquanto ele ainda estava nesta escola, ele não teria piedade de mim. Eu queria evitar qualquer coisa que ameaçasse a tranquilidade da minha vida escolar. Kikyo entrou em contato comigo outro dia, na verdade. Ela estava perguntando quando eu atacaria. Infelizmente, eu estava envolvido em caçar você, então não respondi. Parece que ela não desistiu de expulsar Suzune. Ela está procurando a oportunidade certa para atacar. Ela é uma garota interessante, disse Ryuen. Se você tivesse usado bem Kushida, poderia ter causado um grande golpe na minha classe. Para Suzune ou sua classe, com certeza. Mas Kikyo é muito fraca para derrubar alguém como você. Você não se importa com nada. Verdade. Então, qual é o seu plano? Exigiu Ryuen. Você pode retardar o crescimento de um câncer, mas ele não vai embora até ser extirpado. Sabe? Essa merda pode se espalhar. E então todos nós morreríamos. Eu sei disso. Oh. Então ouçamos seu plano, Ayano Koji. Como você vai acabar com Kikyo? Eu preciso responder a isso. Se vou te ajudar pode depender da sua resposta. Um sorriso fraco apareceu nos lábios de Ryuen, mas talvez sua boca ainda estivesse sensível onde eu atingi, porque o sorriso desapareceu imediatamente. Estava mais frio. Ficar do lado de fora por muito tempo agora não era sábio. No terceiro semestre, a classe D será promovida para a classe C, eu disse. No entanto, provavelmente vamos cair de volta para D quando eu conseguir expulsar Kushida Kikyo. Hehe. Hahaha. Ryuen riu mesmo com dor. Você realmente é aterrorizante. Você vai afundar sua classe se isso significar derrubar seus inimigos. Eu sabia que você tinha isso, Ayano Koji. Poderíamos nos ajudar com esse empreendimento específico sem formalizar uma aliança, concorda? Essa conversa sobre se livrar de Kikyo me diverte. Mas concordar com sua besteira e atacar imprudentemente a classe A? História diferente. Pode funcionar, no entanto. Guarde para você. Se eu for lutar, prefiro mirar em você. Algum vigor tinha voltado a Ryuen, julgando pelo seu olhar acalorado. Mesmo depois de apreender o medo, seus olhos ainda tinham aquele brilho agudo. Parece que você planeja me usar, Ayano Koji. Mas eu não tenho intenção de ser usado. Parece mesmo. Ryuen parecia pronto para desaparecer do centro do palco. Talvez ele tivesse planos para executar nos bastidores. Deixe-me te dar um conselho, eu disse. Seu plano com os pontos privados não é uma estratégia ruim, mas é falho. Mesmo que uma ou duas pessoas tenham sucesso, levar a classe inteira com você é impossível. Ibuki entregou ouro? Ela não entregou nada. Ela apenas me perguntou se era possível salvar 800 milhões de pontos. Isso provavelmente era a estratégia de Ryuen. Nunca na história dessa escola isso funcionou. Inicialmente, pensei que ele estava apenas economizando pontos suficientes para comprar seu próprio caminho para a classe A, ou talvez para se promover e aos mais próximos a ele. Ele havia entregado seus pontos privados no telhado porque pretendia desistir. Eu teria esperado que ele fosse se esconder e coletar pontos privados novamente se planejasse ficar na escola. No entanto, julgando pelo que Ibuki disse, Ryuen estava tentando encontrar uma maneira de fazer sua classe inteira vencer. Para ser um tirano, você tinha que fornecer aos seus seguidores algo aceitável. Claro, ele poderia facilmente voltar atrás em uma promessa. Talvez você tenha apenas fingido economizar 800 milhões de pontos. Eu perguntei. Se ele tivesse enganado Ibuki também, essa conversa havia acabado. Mesmo se você esgotasse os pontos que tem agora, o contrato com a classe A ainda está em vigor, continuei.
Se você trouxer 800 mil pontos por mês, precisará de 25 meses para atingir seu objetivo. Você só conseguiria por pouco antes da formatura. Se você considerar os pontos privados que você precisa usar todos os meses, você só passaria. É claro que isso era baseado na suposição de que a classe A não entraria em colapso no intervalo, e que Ryuen poderia evitar gastos desnecessários. Você é certamente um cara inteligente, Ayano Koji, mas está longe de ser perfeito. Ryuen não estava brincando. Ele soava como se estivesse zombando de mim, mas não como se estivesse blefando. Então, você tem algum plano secreto para salvar toda a sua classe, Ryuen? Escute. Uma quantidade enorme de pontos privados circula em um ano. Existem 160 pessoas por série, se assumirmos que não há expulsões. Se adicionarmos todas as 3 séries, são 480 alunos. Se eu puder espremer 100 mil pontos de cada aluno por mês, isso sozinho me dá 48 milhões de pontos. Se eu conseguir 200 mil pontos ou mais por mês, posso conseguir até 100 milhões. Depois de apenas 8 meses, ele economizaria cerca de 800 milhões. Mas mesmo que esses cálculos funcionassem na teoria, não funcionariam na prática. A escola provavelmente reforçaria sua vigilância se notasse grandes números de pontos privados circulando, por exemplo. Se o pegassem no ato, imediatamente reaveriam esses pontos e o atingiriam com uma penalidade. Fiz as contas mentalmente com um abaco imaginário. Assumindo que a cooperação da classe C era dada, e assumindo que Ryuen conseguia o nível mais alto possível de pontos, 1000 por mês, isso daria cerca de 50 milhões de pontos em um ano. Sendo bem nos exames especiais pudesse render mais 10 milhões ou algo assim. Isso daria uma média de 60 milhões de pontos por ano, nem mesmo 200 milhões. Eu olhei para Ryuen enquanto pensava. Você não pode atingir esse número. Ou pode? Que estratégia ele tinha em mente? O que eu não conseguia ver? Você e eu temos métodos semelhantes, mas processos de pensamento fundamentalmente diferentes, ele respondeu. Minha política é evitar escolhas com baixas probabilidades de sucesso, eu disse a ele. Claro. Mas você pode ver, não pode? A estratégia? Sim. Originalmente, eu achava que você tinha 0% de chance de sucesso. Agora, eu estimaria 5% ou mais. No entanto, para realizar isso, algumas coisas eram absolutamente essenciais. De qualquer forma, Ayano Koji, porque você está coberto de neve. Ryuen trouxe meu foco de volta para minha aparência física. Apenas, aconteceu. A sensação da neve é bastante refrescante. Isso é estranho. Eu permaneci imóvel durante a queda de neve, permitindo que ela cobrisse minha cabeça e ombros. Eu estava agradecido por Ryuen ter chamado a atenção, mas não a escovei. Logo iria derreter por conta própria. Você realmente é um estranho, disse Ryuen. Bem, agora que você ouviu minha proposta, acho que podemos trabalhar juntos, eu disse a ele. Parece bom demais para ser verdade. Alguma coisa está fedendo, retrucou Ryuen. Você se livraria de qualquer um, até de seus aliados, sem hesitação. Como podemos trabalhar juntos quando estamos pensando em apunhalar uns aos outros pelas costas? Se você tem medo de alguém te superar, então você simplesmente tem que superá-los primeiro. É só isso, Ryuen. Eu não estava procurando fazer um amigo. Ryuen e eu apenas tínhamos interesses compartilhados. De certa forma, isso era a base perfeita para um relacionamento. Nesse caso, Ayano Koji, vou preparar o terreno. Preparar o terreno? No próximo semestre, Kaneda e Ryuri provavelmente liderarão a classe C, não, a classe D. Vou deixá-lo saber que é do nosso melhor interesse atacar a classe A em vez de vocês, disse Ryuen. Isso não parece uma má ideia. Se Kaneda e Ryuri decidissem nos atacar, no entanto, seria um problema. Ishizaki e Ibuki, em particular, não gostavam de mim. Eles poderiam tentar influenciar sua classe a desafiar a minha. No entanto,
minha ajuda vem com um preço. Se você me der o que eu quero quando vocês subirem para a classe A, podemos trabalhar juntos. Então, você estará manipulando os cordões de China nos bastidores também? Perguntei. Impossível. Eu já disse a eles que vou me retirar. Você quer muito por um pequeno favor. Não sou barato, Ayano Koji. Pensei no contrato dele com Katsuragi. Ryuen ficaria feliz em enfiar a mão no bolso do oponente. Bem, estou bem com os seus termos, mas não podemos colocá-los no papel. É um acordo verbal, eu disse a ele. Eu não esperava exatamente um documento assinado, já que você gosta de trabalhar nas sombras. Lembre-se, se você quebrar nosso acordo, eu não mostrarei piedade. Farei você se arrepender. Responda-me uma coisa. Mesmo que você e eu cheguemos a um acordo hoje, toda a estratégia não desmorona se você não conseguir convencer sua classe. Isso exigiria uma quantidade justa de habilidade e sorte. Se alguém tivesse essas coisas, no entanto, era Ryuen. Eu não sei. Isso dependerá de Kaneda e Ryuri, ele respondeu. Em outras palavras, Ryuen estava apenas preparando o terreno. Como o cara que havia governado a classe C com mão de ferro, ele provavelmente achava que era o mínimo que podia fazer para se redimir. Nossas negociações terminaram, então, disse, apertando a mão de Ryuen. Ele não poderia ser controlado tão facilmente. Mesmo que ele estivesse aposentado agora, eu precisaria trabalhar duro para mantê-lo fora do meu caminho. Não podia me dar ao luxo de ser descuidado. Então é isso. Em seu convite original, parecia que você queria que eu conhecesse alguém, mas não consigo imaginar que haja alguém que valha a pena entre os calouros. Isso mesmo. Não é um calouro, respondi. É hora. Pontual como sempre, um jovem se aproximou de nós. Ao ver quem era, até Ryuen não conseguiu esconder sua surpresa. Sério? É ele que você queria que eu conhecesse? Ignorei Ryuen e falei com Horikita Manabu. Desculpe por te chamar tão cedo. Não é incômodo. Este é um bom momento para uma reunião secreta. Um bom lugar. O campus da escola oferecia opções limitadas. Na nossa posição atual, eu poderia ver qualquer um se aproximando a quilômetros de distância. Isso tinha suas utilidades. Parece que você é bastante próximo do ex-presidente do conselho estudantil. Isso provavelmente é útil para Suzune também, não é? Perguntou Ryuen, rindo. Claro, ele já havia deduzido que ela era a irmã mais nova de Manabu. Pensei que você estaria sozinho, Ayano Koji. Manabu não parecia especialmente chocado ao ver Ryuen, no entanto. O mais velho Horikita notou brevemente que eu estava completamente coberto de neve. Então continuou, ignorando completamente a visão. Assumo que Ryuen Kakeru é um co-conspirador. Vou falar rapidamente, então. Não dá para saber quem pôde nos ver. Espere só um segundo. Quem você está chamando de co-conspirador? Perguntou Ryuen. Pelo menos, ele não é um inimigo, eu disse a Manabu. Ayano Koji, você se lembra da promessa que fez quando pediu minha ajuda antes? Manabu perguntou. Sim. Era sobre ajudar você a parar Nagumo Miyabi, certo? Nagumo? O novo presidente do conselho estudantil. Ryuen perguntou. Ryuen estava aqui porque eu queria que ele soubesse o que preocupava o irmão mais velho de Horikita. Parece que ele não gosta muito do jeito de Nagumo fazer as coisas, expliquei. Entendi. Então, você planeja usar Ayano Koji para parar Nagumo? Dizem por aí que ele está dominando os alunos do segundo ano. Isso significa que você precisa usar um aluno do primeiro ano para lidar com ele, né? Conte-me, Horikita, desde quando você está de olho em Ayano Koji? Perguntou Ryuen, dirigindo-se ao veterano com condescendência. Desde pouco depois de sua matrícula. Parece que seu caminho para entendê-lo foi mais longo e árduo, respondeu o Horikita mais velho. Ele soava mais indiferente do que defensivo.
Sou o tipo de cara que aproveita ao máximo a jornada, disse Ryuen. No entanto, parece que você foi derrotado, Horikita Manabu retrucou. Ryuen olhou com raiva. Se você acha que sou tão fácil de vencer, que tal levantar os punhos e descobrir? Vou passar, obrigado, respondeu Horikita calmamente. Eu sabia, resmungou Ryuen. Ele se agachou e lançou um chute frontal, fazendo a neve voar na direção do rosto de Horikita. Seu objetivo era cegar Horikita. Ryuen atacou o abdômen de seu oponente, mas Horikita bloqueou o ataque completamente, mesmo com a visão obstruída. Ele empurrou os óculos de volta para o nariz, parecendo completamente impassível. Pensei que você fosse um idiota intelectual que só tinha conhecimento teórico, mas você não é tão ruim assim, disse Ryuen, um elogio raro. Eu já disse que não escolhi lutar, Horikita repetiu. Qual é o problema? Se você não está feliz, pode vir para cima de mim a qualquer momento. Ou talvez você não lute contra calouros. Provocou Ryuen. Você fez um amigo bastante fascinante, Ayano Koji. Horikita limpou neve sujeira de suas roupas. Bem, seja lá o que for. Suponho que você seja um pouco capaz, Horikita-senpai. Ryuen adicionou um honorífico sarcástico. Da mesma forma. Você não é adequado para servir no conselho estudantil, mas eu suponho que tenha algum valor. Uau! Elogiado pelo ex-presidente do conselho estudantil. Que honra! Agora que os dois terminaram sua troca de palavras, o mais velho Horikita foi direto ao ponto. Gostaria que Ayano Koji preservasse e mantivesse a ordem nesta escola. Eu não me importo com os meios. Ayano Koji, você pode escolher o que for mais conveniente, seja remover o presidente do conselho estudantil Nagumo Miyabi de seu cargo ou simplesmente obstruir seus planos. Uma vez que o terceiro semestre comece, o poder de Nagumo só crescerá. Ele se moverá rapidamente. Então, como exatamente as coisas vão mudar? O conselho estudantil não é todo poderoso, é claro. Mas ele exerce um certo grau de autoridade, ao contrário dos conselhos na maioria das escolas comuns. Atualmente, sempre que surge um problema dentro do corpo estudantil, o conselho estudantil lidera na resolução. Ambos deveriam estar cientes disso. A escola não presidiu o julgamento de Sudou durante o incidente do ataque. Em vez disso, foi o conselho estudantil, liderado pelo irmão de Horikita. O conselho estudantil também desempenha um papel na elaboração dos exames especiais. O teste da ilha deserta dos calouros foi baseado, em parte, em uma proposta do conselho estudantil. Isso significava que Nagumo poderia criar um exame especial verdadeiramente assustador. Nagumo está apenas tentando transformar essa escola chata em algo divertido, pelo som disso. Devíamos ficar felizes, disse Ryuen, bufando de divertimento. Se ele fizer isso corretamente, sim. No entanto, as medidas não convencionais de Nagumo resultaram em muitas expulsões. De fato, 17 estudantes do segundo ano já foram expulsos. De acordo com suas entrevistas de saída, Nagumo estava envolvido em mais da metade dos casos, disse Horikita. 17 pessoas. Não é um número pequeno. Se ele puder expulsar tantos alunos, não será difícil para ele governar a escola, eu disse. E, agora que ele é presidente do conselho estudantil, ele pode controlar os alunos do primeiro e terceiro anos também. Sua influência só crescerá no terceiro semestre, continuou Horikita. Esse cara Nagumo não está sendo racional. Se essas 17 pessoas eram inúteis, é por isso que foram esmagadas. A escola expulsará os transgressores. Isso é natural. No entanto, não deveria um líder se esforçar para ajudar toda a comunidade estudantil a se formar, sem deixar ninguém para trás. Contra-argumentou Horikita. Você está dizendo que nunca deixaria uma única pessoa ser expulsa da escola, ó tão venerável Horikita-senpai. Estou falando do cenário ideal. Atualmente, nenhum calouro foi expulso. Buscar o cenário em que isso continue não é uma coisa ruim, concorda?
Então você diz. O que você acha, Ayano Koji? Acho que está tudo bem, respondi. Mas também posso dizer que Ryuen e eu não somos do tipo que busca esse cenário ideal. Exatamente. Se alguém fosse um idealista, provavelmente seria Ishinose Honami. Claro. Não estou tentando te converter, disse Horikita. Se você puder impedir Nagumo, isso é suficiente. Parecia simples. Se fosse, no entanto, ele não estaria pedindo nossa ajuda. Bem, vou voltar antes de ser arrastado para me tornar um verdadeiro cúmplice. Parecia que Ryuen não tinha interesse em dramas do conselho estudantil. Foi uma conversa bastante interessante, mas mais seria uma perda de tempo. Até logo. Chamei Ryuen enquanto ele se afastava. Você planeja ir sozinho daqui para frente? Guarde isso. Eu sempre estive sozinho, respondeu Ryuen. Ele marchou pela neve, deixando apenas essas palavras para trás. Por que você deixou Ryuen ouvir tudo isso, Ayano Koji? Principalmente para desviar a atenção dele de mim, respondi. Se Ryuen sentisse que precisava lutar contra o conselho estudantil, ele seria menos propenso a vir atrás de mim. Além disso, ele provavelmente se divertiria muito mais lutando contra alguém como Sakayanagi. Claro, ele não parecia querer lutar contra ninguém mais. Bem, você precisará de todos os amigos que puder conseguir. Nesse sentido, alguém familiar, como Ryuen, pode ser um trunfo, disse Horikita. Familiar, hein? Do contrário, o que eu precisava agora era coletar o máximo de dados possível. Eu mal tenho informações sobre os veteranos. Você pode me conseguir isso? Claro. Já preparei. Horikita tirou o celular. Dei meu número a ele e logo depois recebi uma mensagem. Enquanto eu li a mensagem, ele explicava. Vou te dizer quais membros do conselho estudantil ficar de olho. Um é o vice-presidente Kiriyama, da turma B do segundo ano. Em seguida, temos a secretária Mizumaki. Depois, temos a secretária Tonokawa. Ambas as secretárias são estudantes da turma B que permaneceram com Nagumo em todos os momentos. Elas também estão entre os poucos alunos que Nagumo ouvirá. E agora, os membros restantes. Horikita entregou documentos com fotos anexadas, quase como currículos. Deduzi quem pertencia a qual turma com apenas um olhar. Como vários estudantes estavam na turma A, incluindo o vice-presidente, eu podia adivinhar o verdadeiro poder de Nagumo. Essa era uma informação valiosa. Não era fácil entrar em contato com estudantes de outras séries. Eu não podia me dar ao luxo de ser descuidado, especialmente quando se tratava do círculo do conselho estudantil. Deve ter levado Horikita um tempo considerável apenas para reunir as informações que acabara de me dar. As únicas pessoas que conhecem a verdadeira personalidade e intenções de Nagumo provavelmente são aquelas de sua série. Embora ambos estivéssemos no conselho estudantil, eu mesmo não sei muito sobre ele, continuou Horikita. Mas os estudantes do segundo ano estão sob seu controle, o que torna as coisas mais difíceis. Exatamente. No entanto, um estudante do segundo ano se opõe a Nagumo, disse Horikita. Infelizmente, eu não posso te dizer na situação atual. Não posso garantir a segurança deles se Nagumo descobrir. Ele pode tentar expulsá-los. É isso. Eu posso protegê-los enquanto estiver matriculado aqui, mas depois que eu me formar, essa proteção se foi. Porque ele estava me contando isso. Você quer me colocar junto com esse estudante do segundo ano, não é? Quero mencionar você a eles como um calouro capaz. Imaginava. Se este segundo ano tivesse que permanecer disfarçado, isso significava que eu deveria oferecer meu nome em vez disso. Estaria em menos perigo. Ainda assim, eu não queria que soubessem sobre mim. O que você faz é totalmente com você, Horikita acrescentou. Normalmente, eu teria recusado. No entanto, pessoas como Sakayanagi e Ryuen já sabiam sobre mim. Sakayanagi, em particular, sabia muito sobre minha vida na Sala Branca.
Quanto mais eu tentava mantê-lo em segredo, mais poder eu dava a ela. Mesmo que recusasse a oferta de Horikita, eu não ganharia nada. Entendi. Diga a ele sobre mim. Uma decisão audaciosa, mas a correta, respondeu Horikita. Agora, tudo que resta é ver se isso dá certo. Se você não se unir a este estudante, não conseguirá derrubar Nagumo. Tudo bem. Vamos fazer do seu jeito, então. Eu só queria ser deixado em paz. Como tal, eu tinha reserva sobre me colocar sob o poder de Horikita. Se eu abandonasse suas ordens depois que ele se formasse, o que aconteceria então? Você sabe o que estou pensando agora? Perguntei. Você está pensando no que acontece depois que eu me formar, ele respondeu. Excelente. Eu não achei que você mesmo traria o assunto à tona, Horikita acrescentou. Eu não consigo te entender, eu respondi. Eu preciso saber. Não me importo se você cooperar apenas até eu me formar. Até lá, porém, e se eu não conseguir derrotar Nagumo? Eu não confiaria uma missão tão importante a alguém incapaz. O irmão de Horikita realmente pensava tão bem de mim? Ou ele estava apenas tentando me agradar? De qualquer forma, eu não conseguia entendê-lo. Vou tentar, mas não posso garantir que vou ter sucesso antes de você se formar, eu disse. Eu entendo. Porque esse cara estava confiando em um completo desconhecido como eu. Se ele se importasse tanto com a escola de treinamento avançado metropolitana de Tóquio, deveria ter recrutado alguém mais entusiasmado. Não espero que você mova montanhas por causa de uma única dívida. Você também não pretende ir além do necessário, certo? Estou errado? Horikita entendia tudo muito bem. Como ex-presidente do conselho estudantil, você ainda tem alguma autoridade? Influência, na verdade, eu respondi. Achei que tê-lo como meu aliado seria útil. Enquanto eu estivesse matriculado aqui, eu não enfrentaria a escassez de riscos, ter amigos em lugares altos poderia ajudar. Cite meu nome o quanto quiser, mas não espere muito de mim. Não planejo. Talvez eu peça um último favor, mas isso seria tudo. Esperançosamente, eu não precisaria disso. Como você desejar. Derrubar Nagumo não será simples, afinal. Vou começar a elaborar uma estratégia. Mas, antes disso, quero saber algo sobre sua irmãzinha. Você pode usar Suzumi da maneira que quiser, ele respondeu. Não é isso? Eu a observei em ação por quase um ano agora, e acho que ela possui um certo talento. Como você não percebeu isso? Você cresceu com ela. Talento? O que te faz pensar que ela é talentosa? Suas notas. Sua habilidade atlética. Ele perguntou. Pelo menos ele notou que ela era talentosa nessas áreas. Quero dizer, em geral. Ela é desajeitada em alguns aspectos, mas geralmente muito capaz. Minha irmã é incompetente. Ela sempre correu atrás da minha sombra. Ela fez disso seu objetivo. Isso é tolice, ele cuspiu. A sinceridade dela é o problema. Eu perguntei. Você pode interpretar as coisas como quiser. Não vai mudar nada. Sim, você provavelmente está certo. Ainda assim, eu estava começando a entender por que o irmão de Horikita tratava tão duramente. Se eu dissesse que sua irmã está se juntando ao conselho estudantil, você a ajudaria também. Eu cooperaria. Com isso em mente, comecei a formular uma estratégia para vencer Nagumo. Eu tenho os dados, eu disse. Eu entendo o que está em jogo. Tudo o que você precisa fazer é esperar. Muito bem. Lembre-se, o futuro desta escola depende de você. Colocando essa pressão exorbitante sobre mim, o mais velho Horikita saiu. Depois daquela reunião em comum, voltei para o dormitório. Lá, fiquei vagando sem rumo até o meio-dia, navegando na web e lendo livros. Meu próximo movimento foi enviar uma mensagem para Horikita. Com a promessa da atenção de seu irmão mais velho como recompensa, ela provavelmente consideraria entrar para o conselho estudantil. Preciso conversar com você.
Horikita provavelmente também estava trancada em seu quarto. Ela era fundamentalmente uma solitária, além disso, ela não parecia gostar tanto do frio. Poucos minutos depois de enviar essa mensagem inicial, recebi uma resposta. Não me importo. Podemos fazer isso por telefone. Ou deve ser pessoalmente. Pessoalmente, se possível. Isso funcionaria? Estou em um café agora. Venha aqui, e eu o ouvirei. Contrariando a imagem isolada que eu tinha, Horikita estava realmente fora. Sair novamente seria irritante, mas quanto mais cedo eu cuidasse disso, melhor. Estou indo. Enviei a resposta e coloquei meu casaco. Quando cheguei ao saguão, vi que Yamauchi e até mesmo Sudou. Eles não pareciam me notar enquanto saíam pela porta, e eu não os chamei, escolhendo segui-los e escutar a conversa. Então, Horikita acabou de te dispensar para um encontro de Natal. Cara, que diabos, quem? Cala a boca, Haruki. Só deixa pra lá. Cara, todos nós vamos terminar o ano sem namoradas, né? Me sinto vazio por dentro. Tch. Eu vou apenas levar as coisas devagar. Não é como se Suzune tivesse um namorado ou algo do tipo. É só, eu não sei, ela não parece interessada em coisas como romance. Não vou apressar as coisas. Aparentemente, Sudou havia investido em Horikita, mas foi rejeitado de maneira espetacular. Uma derrota honrosa. Ele estava longe de desistir, no entanto, escolheu continuar. Você realmente está mal, hein? Ei, Kanji, que tal ficarmos a noite toda no karaokê? Vamos soltar a voz em músicas solitárias de Natal com tudo que temos. Hein? O quê? O que você quer dizer com o quê? Eu disse que deveríamos fazer karaokê a noite toda. Desculpa, Haruki. Eu meio que não posso hoje. Hein? Você não pode? Você não tem nada para fazer na véspera de Natal, tem? A única namorada que você tem é a sua mão direita. Sabe, eu realmente tenho coisas para fazer, cara. E que estava claramente agitado, mas não diria porque não poderia ir ao karaokê. Sudou, sentindo o cheiro de confusão, atacou. Ei, Kanji, não me diga. Não é assim. Ikki gaguejou. Ele baixou o olhar. Olha, eu só vou jantar com uma amiga, é só isso. Qualquer um podia perceber que essa amiga não era um homem. Uma cena de ontem passou pela minha mente. Quem é? Com quem você está saindo? Conta! Gritou Yamauchi, perdendo calma e agarrando a gola de Ikki. Não é grande coisa, mas... Shinohara. Shinohara. Espere um segundo, você quer dizer, da nossa turma? Essa Shinohara. Ikki assentiu levemente. Cara, por que a Shinohara? Vocês dois não estão sempre brigando? Perguntou Sudou, incrédulo. Parecia que Yamauchi compartilhava do sentimento. Ikki e Shinohara eram um par inesperado, para dizer o mínimo. Como eu disse, só estamos jantando, respondeu Ikki. Vamos lá, não tem como eu gostar de uma garota como ela, certo? Ela teve alguns problemas um tempo atrás, e eu a ajudei. Ela disse que queria me agradecer. Não, cara. Não sei sobre agradecer ou algo assim, mas é véspera de Natal. Não é grande coisa. Ikki exclamou. Quero dizer, eu e Shinohara saindo. De jeito nenhum. Nem mesmo se o mundo estivesse acabando. Eu não acredito. Vamos, Ken, vamos segui-los. Cara, deixem pra lá. Se boatos sobre mim e uma garota feia como a Shinohara se espalharem, vai ser um grande problema. Gritou Ikki. Ikki e Shinohara, hein? Eles podem até ser um casal bem combinado. Claro, quem sabe como isso vai acabar. A maioria dos estudantes ficava no Kenaki Mall durante as férias de inverno, e o lugar estava lotado. Como mais de 80% dos clientes do café eram mulheres, eu não conseguia encontrar Horikita de imediato. Depois de vagar um pouco, finalmente a avistei. Estou aqui. Isso foi rápido, ela respondeu.
percebi que ela não estava sozinha. Bom dia, Ayano Koji-kun, disse Kushida. Este era um par totalmente inesperado. Elas deviam estar com mais alguém. Olhei ao redor. Não tem mais ninguém conosco, disse Horikita, notando minha confusão. Eu pensei que Hirata estaria aqui como pacificador, mas aparentemente ele não estava. Para não parecer estranho, qual de vocês iniciou esse encontro? Perguntei. Kushida sorriu gentilmente. Eu convidei Kushida-san, disse Horikita. Eu não havia antecipado isso, mas fazia sentido agora que eu pensava sobre isso. Horikita estava tentando fazer as pazes com Kushida, e se encontrar em público impunha restrições ao que Kushida poderia fazer ou dizer. Horikita tinha jogado bem nessa. A propósito, Horikita-san, como estão as coisas com Sudoku ultimamente? Perguntou Kushida. O que você quer dizer? Bem, você não vai passar o Natal com ele. Eu nunca faria isso, disse Horikita planamente. Mesmo? Sudoku não te convidou? Isso não tem nada a ver com o assunto, não é? Kushida tentou usar minha chegada para mudar de assunto, mas Horikita não permitiria. Ela podia ser direta, porque tinha duas vantagens: ela tinha vencido a aposta anterior, e o café estava cheio de pessoas. Por quanto tempo você planeja ficar por aí, Ayano Koji-kun? Se você tem algo a dizer, diga logo. Horikita claramente queria continuar falando com Kushida. Desculpe. Eu não achei que haveria mais alguém aqui. Em outra hora. No entanto, Kushida aparentemente decidiu que minha presença era bem-vinda. Vamos lá, Horikita-san. Que tal a gente convidar Ayano Koji-kun para tomar um chá? Parei onde estava, mas não me sentei, sentindo a pressão do silêncio zangado de Horikita. Talvez na próxima vez, eu disse, tentando escapar. Espera. Diz o que você veio dizer, respondeu Horikita. Não é nada. Há algo que você não quer que Kushida ouça? Horikita perguntou, adivinhando o que eu estava pensando. É verdade, Ayano Koji-kun. Kushida usava um olhar triste. Eu pretendia negar, mas Horikita me interrompeu. Kushida é uma membra da nossa turma. Não há necessidade de segredos. Isso não tem nada a ver com a turma. Isso é entre você e eu, Horikita, eu disse a ela. Entendi, ela respondeu. Isso tem algo a ver comigo, então, certo. Bem, fala. Vou passar. Se você não disser agora, eu absolutamente não ouvirei em nenhum outro lugar. A determinação de Horikita era firme. Talvez ela pensasse que total transparência melhoraria seu relacionamento com Kushida. Kushida, por sua vez, sorria tão docemente como sempre. Seu sorriso sempre fazia você querer acreditar que sua bondade era genuína, não importa a inquietação que você sentisse. Eu poderia ter inventado uma mentira convincente, mas duvidava que Horikita fosse receptiva à minha proposta real assim que descobrisse. Nesse caso, vou direto ao ponto. Bom. Não adianta rodear. Você quer entrar para o conselho estudantil? Sinto muito. Não estou entendendo. Horikita inclinou a cabeça. Por que está perguntando? Eu tenho meus motivos. Então continue. Isso está bem, Horikita-san. Perguntou Kushida. Está bem o quê? Está bem se eu ouvir isso. Se for sobre o conselho estudantil, pode envolver seu irmão. Você sabe sobre meu irmão desde o ensino fundamental. É um pouco tarde para se preocupar. Eu me preparei e sentei à mesa. Uma certa pessoa tem um desejo ardente de vê-la no conselho estudantil. Uma certa pessoa? Seu irmão. Estritamente falando, o irmão de Horikita não havia dito nada do tipo. Pelo contrário, ele disse que eu era livre para decidir se usaria Horikita para fazê-la agir. No entanto, eu tinha que pendurar o irmão dela como uma cenoura. Por que meu irmão diria que quer que eu entre no conselho estudantil?
Isso é inacreditável. Horikita parecia desanimada. É verdade? Se fosse realmente verdade, meu irmão deveria ter me dito. Porque ele foi através de você. Ele é o tipo de te dizer as coisas diretamente. Não. Mas ele também não é o tipo de me pedir para entrar no conselho estudantil em primeiro lugar. Ela simplesmente não acreditaria em mim. A relação deles era realmente tão ruim assim? Eu não tenho intenção de ouvir suas mentiras. Se você acha que estou mentindo, por que não confirma por si mesma? Perguntei. Você está sendo muito teimoso. Teimoso ou não, basta entrar em contato com ele. Você sabe o número dele? Não. Você não sabe. Como irmã dele. Eu não sei. Bem, que tal entrarmos em contato com a Tachibana Senpai? Perguntou Kushida. Tachibana. A secretária do meu irmão. Sim. Eu conversei bastante com a Tachibana Senpai. Conheço as informações de contato dela. Assim como eu pensava, Kushida estava fazendo amizade nos lugares mais inesperados. Você está realmente bem comigo ligando para ele, Ayano Koji-kun. Se você estiver mentindo, as consequências serão graves. Faça como quiser. O irmão de Horikita reconheceria isso como parte da minha estratégia e cobriria por mim. Ele diria que eu estava dizendo a verdade. Obrigada, senpai. Sim, eu entendo. Adeus, disse Kushida, que havia acabado de ligar para a Tachibana. Ela desligou e mexeu no telefone. O telefone de Horikita vibrou. Kushida tinha encaminhado as informações de contato. Obrigada, Kushida-san. Ah, de nada. Fingir ser amigável com Horikita deve ter sido uma luta para Kushida. Horikita olhou para a tela do telefone. Poderia-se pensar que ela ligaria imediatamente, mas seus dedos não se mexiam. Ela segurava o telefone com as duas mãos. Ufa! Horikita soltou um suspiro profundo. Estar tão nervosa para ligar para um membro da família definitivamente não era normal. Se tudo isso se provar uma mentira, prepare-se. Você não precisa me lembrar, eu disse. Minha confiança clara a perturbou. Eu podia dizer que ela suspeitava que eu poderia estar dizendo a verdade. Horikita reuniu toda a sua coragem e pressionou o botão de chamada. Ela segurou o telefone no ouvido. A pessoa do outro lado da linha deve ter atendido, porque seu rosto ficou ainda mais nervoso. Com licença. Eu sou Horikita Suzumi. Horikita falou formalmente, como se estivesse falando com um estranho. Eu pedi a Tachibana Senpai o seu contato. Bem, então eu poderia ligar para você, Oni-san. Vestindo uma expressão confusa e desconcertada, que parecia fora de lugar em seu rosto, Horikita fez ao irmão a pergunta crucial sobre o conselho estudantil. Embora eu não pudesse ouvir, ele parecia confirmar a minha versão dos fatos. Sim. Muito obrigada. Adeus. Horikita encerrou a chamada e me lançou um olhar intenso. Eu disse a verdade, certo? Por que a cara de brava? Perguntei. Porque você é o intermediário. Isso é o que me deixa perplexa. Caramba, ela estava paranoica. Você vai entrar para o conselho estudantil, Horikita-san? Perguntou Kushida. Não, não vou. Espere um minuto. Seu irmão acabou de dizer para você entrar, não disse? Perguntei. Ele me disse que entrar seria bom para mim, mas eu não consigo imaginar que seja verdade. Mesmo se eu pressionasse Horikita, nada de bom resultaria. Neste ponto, eu só queria parar de dar informações a Kushida. Eu entendo. Bem, espero falar com você mais tarde. Não seria uma perda de tempo continuar a conversa? Perguntou. Provavelmente. Eu me levantei. Até logo, Ayano Koji-kun. Quando Kushida falou tão gentilmente comigo, senti que algo estava errado. Agora eram 10 da noite. A véspera de Natal escorregava a cada tic-tac do relógio.
Em vez de sair para festejar com meus amigos, fiquei em casa assistindo TV sozinho. Uma transmissão ao vivo mostrava pessoas em Tóquio celebrando, cheias de espírito natalino. Eu zapiei pelos canais, mas todos os programas eram relacionados ao Natal. Encontrei um show classificando presentes para dar a meninas, embora a véspera de Natal fosse um pouco tarde para pensar nessas coisas, e também uma classificação de presentes para crianças, mas nada disso parecia particularmente interessante. Desliguei a TV e liguei o computador, ansioso por algo não relacionado ao Natal. Naveguei pelas notícias aleatoriamente, observando acidentes e incidentes, artigos sobre atletas estrangeiros e outras coisas diversas. Exceto pelo fato de ser quase Natal, era um dia como qualquer outro. Nada realmente mudava. A campainha tocou. Não o interfone do lobby, minha campainha real. Estou indo. Fui até a entrada. Boa noite, Kikyo-taka-kun. Gaguejou uma voz familiar enquanto eu destrancava a porta. O que aconteceu, Airi? Já está bem tarde. Já passava das 10, mas, julgando pela aparência dela, ela acabara de voltar para o dormitório. Você estava fora. Eu pensei que o encontro fosse amanhã. Sim, é verdade. Eu estava fazendo algo diferente. Eu estive com a Haruka-chan desde as 2 da tarde. Entendi. Era muito tempo para sair. Você se divertiu. Estou um pouco cansada, mas sim. Fico feliz em ouvir isso. Provavelmente não precisava me preocupar com a Airi. Pelo menos, ela estaria segura com um membro do nosso grupo. Eu soube da Haruka-chan que você tem algo para fazer amanhã, Kyo-taka-kun. Isso significa que você não poderá vir conosco. Ah, certo. Eu de fato tinha conversado com a Haruka sobre isso. Sair com a Airi provavelmente era a forma dela de lidar com as coisas. Sim, tenho planos. Desculpe por não poder me juntar a vocês, eu disse para a Airi. Não, está tudo bem. Para dizer a verdade, eu planejava te dar algo amanhã, mas... Airi me entregou um pacote amarrado com uma fita vermelha fofa. Bem, eu espero que você goste. Um presente de Natal. Para mim? Perguntei. Sim. Comprei um presente para todo mundo também. Nesse caso, era fácil aceitar. Peguei o presente, me perguntando o que era costume fazer nessas situações. Deveria abrir agora, ou depois que a Airi saísse. Enquanto agonizava, Airi falou. Eu não me importo se você abrir agora. Bem, isso respondia a essa pergunta. Dentro do pacote, encontrei luvas de aparência quente. Eu pensei por um tempo que você poderia precisar de luvas, Kyo-taka-kun. Você não tem um par, tem? Estava pensando em comprar algumas. Obrigado, Airi. Hehehe. De nada, ela respondeu. As luvas azul lisas eram simples em design, muito mais do meu gosto do que as estampadas que via outros estudantes usando. Eu as coloquei imediatamente, a primeira vez que usei luvas, embora eu não tenha dito isso, é claro. Depois de colocar a luva esquerda, depois a direita, eu mexi as mãos repetidamente para me acostumar. Airi me assistia feliz. Como elas estão? São do tamanho perfeito e quentes. Se eu tivesse comprado luvas para mim mesmo, teria escolhido essas. Fico feliz, disse Airi. Bem, desculpe por aparecer tão tarde. Boa noite, Kyo-taka-kun. Airi se virou para sair. Eu não me importaria de lhe oferecer uma xícara de chá ou algo assim, mas já estava bem tarde. Além disso, ter uma garota no meu quarto na véspera de Natal poderia me causar problemas. Enquanto Airi se dirigia para o elevador, ela olhou para trás uma vez, talvez porque sentiu que eu a estava observando. Ela deu uma pequena acenada e depois entrou no elevador. Depois de vê-la ir embora, voltei para dentro. Quando seria um bom momento para mostrar minha gratidão? Eu murmurei. Se você recebeu um presente no Dia dos Namorados, você dava um presente de volta no Dia Branco.
Eu sabia disso. Mas e quanto aos presentes de Natal? Eu teria que pesquisar isso mais tarde.